Oi, bom dia, bom dia. Beleza? BDC King. What's your name? The Boys. Ah, é o Felipe. Tudo bem, Felipe? Beleza, bom dia, pessoal. Beleza, tranquilo? 7º ano na área. Bom dia, galera, beleza? Aqui é o professor Lobão e vamos dar uma aula de geografia pelo Instagram, uma live, né? Para os meus alunos do 7º ano do Colégio Mais Padrão. Estamos aí, Iago, beleza? Estamos aí distantes, né? Não podemos nos encontrar, estamos em quarentena, estamos em isolamento social, mas não podemos parar de estudar. Temos que continuar firme aí e não vamos fazer aulas à distância, aulas online, né? Já trabalhamos aí algumas atividades pelo Google Classroom, onde eu listei alguns vídeos no meu canal e alguns roteiros de estudo. Já demos aula pelo Zoom, que é um aplicativo de videoconferência. Hoje vamos dar uma aula, né, pelo Instagram. Vou gravar uma videoaula também para vocês de resolução de exercícios. E aí a gente vai sempre estar acompanhando, a gente não pode ficar parado, tá? Eu mandei lá no Google Classroom os slides dessa aula para vocês. Então depois vocês observem lá nas atividades, né? Esses slides que eu enviei para vocês que vocês possam estar... Paulê, meu lindo, saudade de você, né? Você tem que voltar a fazer live cantando, você canta muito bem, tá? Meu grande amigo de Itaberaí, ex-aluno. Mas voltando aqui então, os slides estão para vocês no Google Classroom e essa aula está sendo gravada. Isso quer dizer que após ela eu vou subir para o YouTube e vocês podem estar então revendo ela para ver se ficou alguma dúvida, alguma coisa para trás, beleza? E sempre a gente aquela nossa troca de mensagens pelo Classroom para poder tirar alguma dúvida. Mas chega de enrolação e vamos para a aula. Márcio Manuel, grande amigo, beleza? O tema dessa aula é urbanização do Brasil. Eu até fiz um teste ontem para poder ver se a ferramenta ia dar certo mesmo, né? Esse teste ontem e ficou bacana. Então a gente vai seguir. Vamos falar de urbanização no Brasil. O Brasil é um país onde a urbanização ela ocorreu de forma tardia. Isso se comparado com, né, os países da Europa Ocidental, os Estados Unidos. Então o Brasil aí tem um processo de urbanização tardia, acelerada e cheia de problemas. Os países que urbanizaram mais antes, né, antigamente, foram feitos de maneira mais lenta, mais organizada e menos problemática. Tá? O Brasil se urbanizou especialmente após a Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, aí na geração Baby Boomer, onde o Brasil se iniciou um processo de industrialização e você tem uma grande ligação, uma grande relação aí da urbanização com a industrialização. Então, houve no Brasil uma intensa urbanização no pós-guerra e esse processo decorreu da aceleração industrial vivida pelo país no período. Atualmente, cerca de 80% da população nacional vive em cidades. Lembrando, pessoal, que existem vários critérios para poder ver se a pessoa faz parte da população urbana ou da população rural. De acordo com o IBGE, você vai ter qualquer morador de uma sede de município ou de vila ou distrito urbano. De acordo com a ONU, não, você tem que ter uma certa quantidade de pessoas
e de densidade demográfica. Mas aí, de acordo com critérios, né, brasileiros, o Brasil tem mais de 80% das pessoas vivendo nas cidades, chega até 90%, né, coisa que era muito diferente do começo do século XX. No início do século XX, a população era majoritariamente rural, né, vindo aí desse processo de ciclos econômicos, né, relacionados ao campo. O último foi o ciclo do café. Aí você vê os governos Getúlio Vargas e JK promoveram um processo de industrialização, inicialmente com um processo de indústrias de base, né, de Getúlio Vargas, e depois JK com a indústria de bens de consumo, duráveis e não duráveis. Isso gerou, então, um intenso êxodo rural, também porque houve mais concentração no campo e surgimento de novas tecnologias que liberou mão de obra, e o Brasil, então, pôde se urbanizar. Então, o que a gente pode falar sobre a urbanização do Brasil? Que ela é atrasada, acelerada e cheia de problemas. E aqui a gente vai pegar um apanhado histórico mostrando o início das cidades, né? Mas é só mesmo no século XX que acontece a urbanização, que é aquela grande aumento da população urbana em detrimento da população rural. No século XVI, o período da cana-de-açúcar, surgiram os primeiros núcleos urbanos no litoral, principalmente no Nordeste. Então, aquela região do Solo de Massapê, as grandes cidades no início aí da colonização do Brasil. No século XVII e XVIII, o Brasil sofreu um processo de interiorização, ainda que meio que tímida, né, por conta do ciclo do ouro, especialmente em Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Né? Quando eu falo Goiás, Tocantins. Quando eu falo Mato Grosso, eu falo Mato Grosso do Sul. São os estados aí mineradores, e vilas foram surgindo no interior. Inclusive até o Arraial da Meia Ponte, o Arraial de Santana. Arraial da Meia Ponte hoje é chamado de Pirinópolis, Arraial de Santana, cidade de Goiás. No século XIX, o ciclo do café, né, turbinou o processo de urbanização na região sudeste, meio que tímida ainda, mas algumas cidades foram crescendo nesse processo. Porém, no século XX, especialmente após a Segunda Guerra Mundial, você vai ter o processo de industrialização no Brasil, e esse processo de industrialização se relaciona-se bastante com a urbanização. Houve também a Revolução Verde, que trouxe tecnologia para o campo, né, e isso liberou mão de obra que foi para a cidade. Então houve um intenso êxodo rural. Se em 1910, 1920, 80% da população habitava o campo e 20% da cidade, no final do século XX, esse processo se inverteu. Né? 80% agora vivem na cidade e só 20% vivem no campo. Como tudo começou? O crescimento das cidades e a urbanização favorecem a expansão do comércio e dos serviços. A população passou a se concentrar mais em algumas cidades do que em outras. Algumas cidades são maiores e mais importantes que outras. Então você vai ter um processo de hierarquia urbana, onde alguns centros são mais importantes, são mais fortes, né? Concentram mais pessoas, mais serviços, mais dinheiro. Outros são centros menores. A urbanização do Brasil ela foi desproporcional, e nem aquele cara que vai na academia que malha só braço, né? Fica aquele cara fortão assim, aquelas perninhas fininhas, né? No Brasil foi mais ou menos assim. Você vai ter a região sudeste, né, sendo muito urbanizada, muito densa populacionalmente, mas em outras regiões esse processo ele foi bem menor, né? Então a urbanização do Brasil ela não ocorreu no Brasil todo, no país todo. Ela teve algumas áreas que foram maior, outras áreas que foi menor. Rodrigo Aleixo, grande professor, colega meu, beleza. Então, olha só, surgiram as metrópoles, que são cidades muito populosas, que concentram as principais indústrias, comércio e prestação de serviços. Então, você tem no Brasil algumas regiões que vão concentrar a economia, a população, né, a importância no país. Se você pegar as
10 maiores regiões metropolitanas do país e for ver a população dessas 10 regiões metropolitanas, né, que são aí mais ou menos umas 90 cidades, você tem a cidade principal e as áreas, né, conurbadas aí ou influenciadas, você vai ter mais de 20% da população do país, sem contar que o poderio econômico é muito grande. Então há esse processo aí de concentração de importância nessas áreas, nessas regiões metropolitanas. Há uma concentração muito forte, então, de pessoas e de dinheiro. Aqui mostra, né, um mapa com a hierarquia urbana. A hierarquia urbana evidencia que algumas cidades são mais importantes ou mais fortes que outras, né? Você tem aí as metrópoles globais ou mundiais, as metrópoles nacionais, as metrópoles regionais, os centros regionais, a cidade de importância 1, cidade de importância 2. Você vai ter vários níveis hierárquicos, né, nas cidades brasileiras, tá? Como metrópoles mundiais você tem São Paulo e Rio de Janeiro, né? Como metrópoles nacionais você tem 3 na região Nordeste, que é Recife, Fortaleza e Salvador. Você vai ter BH, na região Sudeste. Você vai ter 2 na região Sul, Curitiba e Porto Alegre. E também Brasília. São cidades aí de grande importância, de grande força nacional. Aí você vai ter depois metrópoles regionais e outros centros aí. Mas observe-se que a maior parte das metrópoles nacionais estão no litoral do Brasil. As metrópoles mundiais, né, uma no litoral, outra próxima ao litoral, quer dizer, o que mostra que a população é muito mal distribuída, muito concentrada em uma faixa litorânea, onde você vai ter a importância das cidades e a sua força econômica. Então, metrópoles mundiais influenciam todo o país, exemplo São Paulo e Rio de Janeiro, né? Inclusive até a sua força ela ultrapassa o espaço do Brasil. São Paulo é uma cidade muito cosmopolita, uma cidade do mundo, né? Onde você vai ter pessoas do mundo todo, você vai ter culinária do mundo todo, uma região, uma cidade muito importante, Rio de Janeiro também. E aí você vai ter outras metrópoles que são tão importantes também, metrópoles nacionais, né, que nem eu falei para vocês, Recife, Fortaleza, Salvador, Curitiba, Porto Alegre, BH, Brasília, né, então são aí metrópoles nacionais. Depois você vai ter metrópoles regionais, cidades com mais de 1 milhão de habitantes, que tem muita importância, né, Goiânia está nesse processo aí, ó. Você tem capitais regionais, né, são cidades que têm um certo tipo de influência. Deixa eu ver. Tá de olho, Daniel. Os centros regionais influenciam algumas cidades do seu entorno e os centros locais. Então essa aí é a hierarquia urbana brasileira. Aí mostrando uma foto, né, de satélite à noite, onde você vai ter nas regiões mais desenvolvidas, né, uma maior iluminação. Então mostra, evidencia o que aquele mapa anterior estava falando, das regiões mais densamente habitadas. Fortaleza, Recife, Salvador, BH, Rio de Janeiro, São Paulo. Aí dá para ver um pouquinho de Florianópolis, um pouquinho mais apagado. Você vai ter Brasília, Goiânia, Uberlândia, né? E dá para ver um pouquinho aí da Grande Faina, né? Ponto mais importante de Goiás. Olha só, quando as metrópoles crescem muito, a área urbana pode avançar sobre os municípios vizinhos, ocorrendo uma conurbação e a formação das chamadas regiões metropolitanas. Então, uma metrópole é o conjunto de 2 ou mais cidades. No caso, então, um exemplo da cidade de São Paulo, que cresceu bastante e que avançou sobre outras cidades à sua volta, né, formando uma grande área
conurbada, uma grande mancha urbana. Vale ressaltar que quando isso acontece, há a necessidade de você criar um status jurídico para essa situação, né? Quer dizer, já que está junto, vamos então fazer o casamento, vamos assinar o papel, né? Se está amigado, vamos casar de verdade. Então, quando você pega e essa junção de várias cidades, a necessidade de você criar um ente jurídico, que no caso chama-se região metropolitana. E ao criar, ao assinar esse papel, você desburocratiza as ações das políticas públicas entre essas cidades. Então, primeiro acontece o processo de conurbação e depois o processo de região metropolitana. Goiânia é uma metrópole, sim. Goiânia faz parte de uma região metropolitana de Goiânia. Isso foi criado, esse ente jurídico, nos anos 90. Então, hoje você não tem um transporte coletivo de Goiânia, você tem um transporte coletivo da região metropolitana. E aí as prefeituras vão trabalhar em conjunto porque eles vão compartilhar serviços como, por exemplo, saúde, educação, transporte. Então, primeiro você tem o crescimento de Goiânia, que avançou sobre outros núcleos aí, e depois a adoção de um ente jurídico, né, uma região metropolitana. Aliás, em Goiás nós temos duas regiões metropolitanas, a RM de Goiânia e a RID, que é aquela região metropolitana que envolve Brasília, várias cidades de Goiás e 3 cidades de Minas Gerais. É uma região metropolitana aí diferenciada porque pega 3 unidades de federação do Brasil, tá? Geralmente, uma região metropolitana você vai ter uma cidade maior e cidades menores à sua volta, mas também pode ocorrer de cidades médias se juntarem em uma região metropolitana, como, por exemplo, da Baixada Santista ou da Baixada Fluminense, ou então do Vale do Paraíba. São cidades pequenas aí, que se juntam. Há também a região metropolitana em formação do Triângulo Mineiro. Então, a região metropolitana é a junção de 2 ou mais cidades. Metrópole, 2 ou mais cidades. E quando 2 ou mais metrópoles se fundem, se unem, fala-se que formou-se uma megalópole. Então, 2 ou mais cidades é metrópole, 2 ou mais metrópoles é megalópole. No caso, na imagem aí você vai ter a megalópole Boswash, que vai de Boston, passando por Nova York e chegando até Washington. Nos Estados Unidos você vai ter 3 megalópoles, essa Boswash no Nordeste, nos Estados Unidos. Você vai ter também no Norte a Chippewa, Chicago, Detroit, Pittsburgh, e no Sudoeste você vai ter a San Francisco, Los Angeles e San Diego. São regiões metropolitanas, são megalópolis norte-americanas. E no Brasil? No Brasil fala-se que está em processo de formação de uma megalópole no eixo Rio-São Paulo. Alguns falam Rio-São Paulo e BH. Mas não é uma metrópole consolidada não, não é uma megalópole consolidada não. Mas tem gente que fala a megalópole brasileira. Quando fala-se isso, está fazendo alusão aí ao eixo Rio-São Paulo. Um dos grandes motivos aí desse processo de urbanização é a saída de pessoas do campo para a cidade, o chamado êxodo rural. E no Brasil ele foi muito intenso no século XX, principalmente devido à Revolução Verde, que foi o avanço tecnológico no campo, mecanizando e liberando mão de obra. Mas um fator também muito importante aí é a grande concentração fundiária que ocorre no Brasil. A terra do Brasil é muito concentrada desde a época das sesmarias, das cápitulas hereditárias, passando pela lei das terras e depois, recentemente, aí, com o processo de êxodo da terra. Então, você vai ter todo o processo histórico fomentando o Brasil a ter uma grande concentração de terras, E isso faz com que as pessoas, não tendo condição de ficar no campo, acabam indo para a cidade. No Brasil, a urbanização ocorreu de forma desigual, algumas áreas mais do que as outras, e aí eu coloquei nos slides as 5 regiões. Lembrando, turminha do 7º ano do Colégio Mais Padrão, os slides já estão no Classroom.
O vídeo que eu estou gravando aqui agora também vai para o Classroom. É uma aula ao vivo, mas também está sendo gravada. E vocês vão ter muito material para estudo. E eu vou gravar um vídeo só de resolução de exercícios para vocês, beleza? Então vamos lá. No Sudeste, desde 1950, a população urbana supera a rural. Então, no Sudeste, a urbanização ela é mais antiga. Aconteceu primeiro. Isso ocorreu graças aos avanços industriais, à subordinação do campo aos interesses da cidade e ao papel das cidades na geração de riquezas. Lembrando que o Sudeste se beneficiou do processo do ciclo do café, que já tinha gerado para aquela região uma infraestrutura, com ferrovias, com portos, com capital acumulado, com muita mão de obra. Então, o Sudeste se beneficiou desse processo para depois se industrializar e, consequentemente, se urbanizar. Já na região Sul, você vai ter a própria dando aula e ver os coraçãozinhos. Bom que vocês estão gostando, ó, para vocês, tá? Amo muito. Ó, a região Sul teve significativo avanço nas taxas de urbanização após a década de 70, em razão do processo de concentração fundiária, acompanhado da mecanização rural e da aceleração industrial na região. Então, a região Sul foi um pouco depois, né, num processo aí de Revolução Verde, que se estendeu também para o Centro-Oeste. No Nordeste, há pouca atração exercida pelas cidades, e a população rural se concentra em sub-regiões como o Agreste. E é lógico que as capitais do Nordeste são as regiões mais densamente habitadas desde o início do processo de colonização. No Centro-Oeste, a urbanização foi estimulada pela construção de Brasília e das redes de estradas que integram a região Sudeste. Para você ter uma ideia, Goiânia tinha 53 mil habitantes. 53 mil habitantes em 1950. E 10 anos depois, de 1960, Goiânia já tinha 150 mil habitantes. O que mostra que a construção de Brasília, infraestrutura, rodovias e tudo, né, ajudou no processo de urbanização, especialmente de Goiás. Tá? Goiás é o estado mais urbanizado da região Centro-Oeste. Né? O DF é praticamente todo urbano, né? Estou falando de estado, não de distrito, não de unidade da federação. Além disso, o modelo de produção agropecuária se traduz em poucos postos de trabalho no campo. Então, há também um campo muito mecanizado na região Centro-Oeste. E a região Norte é a região que tem as menores taxas de urbanização. Houve um estímulo governamental ao fluxo de imigrantes. Você vai ter as frentes pioneiras, as frentes agrícolas, né? Naquela região do arco do desflorestamento. E aí, produzindo a participação da população urbana na região. Há também a criação da chamada Zona Franca de Manaus, também gerou um núcleo urbano, né, que você vê aí, né, na cidade de Manaus. E também nós temos, na Grande Belém, uma região também mais urbanizada. Aqui é um gráfico que mostra dos anos 50, anos 60, anos 70, 80, 91, 2000, quer dizer, são censos, né? Nos anos 90 aconteceu em 91, não foi em 90, houve um processo de transição política econômica, né? E se você for observar também, esse ano não vai ter, por causa do coronavírus, o censo que deveria ter em 2020, vai ter só o ano que vem, em 2021. E olha só, em 1950, olha a taxa de urbanização do Sudeste em relação aos demais, né? E aí você vai ter, depois dos anos 70, com a Revolução Verde, o Centro-Oeste e o Sul crescendo em urbanização, o Norte e o Nordeste ainda um pouco mais atrasado, mas recentemente você tem aí todas as regiões com população urbana superando a população rural. Aqui mostra o mapa da população do Brasil, população urbana, o que evidencia que São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal são estados muito urbanizados. À sua volta você vai ter aí Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul também muito urbanizados, lá no extremo norte tem o Amapá. E aí, quando você vai indo mais para a região norte e nordeste, né, o nível de urbanização ele vai diminuindo. E para encerrar a aula, né, temos que encerrar o conteúdo,
Eu vou comentar aqui alguns problemas urbanos decorrentes desse processo de urbanização atrasada, acelerada e que gera então essas assimetrias aí. Primeira coisa, né, quanto maior a urbanização, maior aí a remoção da cobertura vegetal, o progresso gerando destruição. Então os impactos sobre o meio ambiente se tornaram muito, muito grandes. Tá? Houve a redução do espaço para a agropecuária. A agropecuária então avançou sobre essas áreas. Diminuiu o espaço, né? Então as cidades ocuparam essa região. Especialmente quando você for observar assim, que em torno das grandes cidades você tem sítios, chácaras, né, que o pessoal chama de cinturão verde, e depois foram virando loteamentos devido à expansão urbana. Houve a modificação no curso de rios. Um exemplo muito clássico que foi comentado aí é o Rio Pinheiros, né, em São Paulo, que era um meandro, né, ele fazia curvinhas assim, e que foi retificado, gerando aí grandes impactos. Quando vem um show muito forte, você tem uma grande inundação. Tá? Poluição atmosférica muito grande. Olha que interessante, né? Com a quarentena, o pessoal parado por causa do coronavírus, você tem a poluição atmosférica cada vez menor, porque mostra que o homem, né, nas suas ações do dia a dia, gera grande impacto no meio ambiente. E as cidades são disparadas, regiões muito, muito poluídas. Isso gera muito problema de saúde para a população que ali habita. Enchente nos grandes centros urbanos, também muito forte no processo de urbanização. Chuvas ácidas, né, a queima de combustíveis fósseis na cidade, através dos automóveis, né, através das indústrias, vão mandar para a atmosfera gás à base de enxofre e nitrogênio, que ao reagir com o vapor d'água com a umidade, vai gerar chuvas ácidas. Isso é um grande problema ambiental. Outra é a inversão térmica, um processo na qual a temperatura mais quente sobre a cidade vai impedir a circulação de ar e vai acumular poluição. Lembrando que esses problemas ambientais de chuva ácida, inversão térmica de calor, depois eu vou explicar com mais calma para vocês. Tá? Essa é uma outra aula, estou só citando aí, mas depois eu vou aprofundar para vocês, beleza? Outros problemas, falta de planejamento nas ocupações urbanas, que é responsável por deslizamento de encostas e enchentes. Então você vai ter aí muitos impactos ambientais. Falta de saneamento básico, o que vai ser o vetor de grandes doenças. Na minha aula do 6º ano passou o carro do milho. E aí, para vocês não ficarem tristes, também passou na aula do 7º ano. Ó. 10 espigas, R$5. É o tal do homeschool, né? Você tem que dar uma aula aí, né, em casa. Não tem um estúdio aí, ó. 10 espigas, R$5, ó. Milho verde! É ou não é? Aí eu vou evidenciar um outro problema, que é a chamada poluição sonora, que acontece bastante nas cidades, né? Você não tem sossego, né? E 9 e pouco da manhã, o carro do milho verde, como se fosse uma narração de um rodeio, né? Ou do leilão, gritando aí absurdamente. 10 espigas de milho verde por R$5. Mas vamos lá, eu vou continuar, eu sou teimoso, né? Escassez de áreas para adequar descarte do lixo. Ó, da Marília Mendonça, agora tentar na sofrência. Ó. Escassez de áreas para adequar descarte do lixo. Como é que você dá aula com um carro do milho verde passando na rua? Né? Ó. Ai, ai, ai. Tá passando. Segregação espacial, falta de moradias adequadas, violência, ausência de infraestrutura e serviços trânsito excessivo, escassez de escolas e hospitais, diversos problemas aí, né? Até depois eu vou pedir para vocês fazerem um texto mostrando alguns problemas sociais e problemas ambientais na cidade, coisa muito fácil que vocês estão convivendo, vocês veem o ar poluído, vocês passam perto de um rio, sente aquele cheiro, aquele odor, né? Você vê aí
todo mundo no jornal falando sobre escassez de creches para as crianças, escolas e tudo, né? Agora, na crise do coronavírus, você tem a ausência de leitos, por isso que você tem esse processo de quarentena, para não sobrecarregar. Infraestrutura muito ruim, alguns problemas aí muito graves nas cidades do Brasil. Beleza? E aí estamos encerrando nossa aula, né? Nossa aula aí pelo Instagram. Tá? Essa aula vai ser gravada, inclusive até essa parte do Milho Verde. E depois eu vou mandar o link para vocês lá no Classroom, para vocês poderem rever, tá? E poder estar aprendendo cada vez mais. Beleza? Um abraço para vocês. Saudade, saudade, saudade. Tá? A energia de vocês é muito importante. Né? A aula online, você não tem aquele feedback do aluno, aquela participação. A gente fica assim meio retraído. O que eu trabalhei em meia hora seria o tempo que eu ocuparia em 2 aulas no colégio, porque esse tempo tem aquela troca da atividade, tudo, né? Então a gente vai vomitando aí conteúdo, falando conteúdo, sem ter aquela participação. E é um conteúdo muito bacana, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado aí pela presença, pela participação, tá? Um beijo no coração de vocês. E eu estou encerrando a transmissão. Beleza? Tchau, tchau. Acabou.